O fim do dólar vai acabar? Tá próximo? Não tá? Nos últimos meses, até eu posso dizer 1, 2 anos atrás, de 2020 para frente ali, começou a surgir alguns boatos. Esses boatos começaram pelo Robert Kiyosaki, o autor do livro Pai Rico, Pai Pobre, dizendo que, poxa, o dólar poderia acabar, poderia ser o fim do dólar. Muita gente ficou preocupada, depois isso acabou ficando em stand-by ali, as ações americanas começaram a subir, o pessoal esqueceu, né? A gente tem memória curta, querendo ou não. Nesse ano, em março, o Ray Dalio, um dos maiores gestores, se não o maior gestor do mundo hoje, ele publicou um documentário, certo? Em menos de 2 meses, esse documentário chegou a 12 milhões de visualizações no YouTube. E esse documentário é disponível, se você quiser, você pode colocar lá. Documentário Ray Dalio vai aparecer para você. Falando justamente sobre essa possibilidade do fim do dólar. E aqui que está a grande confusão que a maioria das pessoas fazem. Ninguém categoricamente fala que o dólar vai acabar. O que as pessoas falam é que o padrão dólar vai acabar. E isso são coisas completamente diferentes. Quando eu te digo o dólar vai acabar, você lembra da década de 80 e pensa, teve cruzeiro novo, vai acabar e vai mudar a moeda. Não, gente. O que se diz por aí é que o padrão dólar vai acabar. O que significa o padrão dólar vai acabar? Significa que o dólar vai deixar de ser a moeda mundial, a moeda mais usada no mundo, certo? Vinícius, isso tem chance de acontecer? É óbvio, isso vai acontecer uma hora ou outra vai. Antes de 44 era a libra esterlina. A libra esterlina desde quando? Desde 1870. A gente teve várias moedas, teve a moeda holandesa, você nem sabe provavelmente que a moeda holandesa já foi a mais usada do mundo. Então, vai trocando de tempos em tempos. Agora, o padrão dólar acabar significa que ela vai deixar de ser a moeda de reserva mundial, certo? A moeda mais usada no mundo, não só a da reserva. Não que o dólar vai acabar. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o que define a moeda mundial? Primeiro, volume de dívidas emitidas na moeda. Segundo, volume de reservas internacionais que você vê naquela moeda específica ao redor do mundo. Vinícius, como que está hoje o volume de dívidas emitidas em dólar? Vou te mostrar agora, na minha tela você está vendo um gráfico, tá, da Liberta Investimentos, pegando dados do BIS, do Banco Internacional. E aqui você vê a dívida offshore, certo? A dívida emitida no exterior em bilhões de dólares, certo? Em 3 moedas. Aqui você vê o dólar, aqui você vê em euro e aqui você vê em iene, tá? Iene japonês, tá? Então o que acontece? O que você vê com o passar do tempo? Isso aqui os dados são de 2000 até o final de 2020, tá? E o que você vê acontecendo? Ano após ano, as dívidas emitidas em dólar crescem. O que era, por exemplo, pouco mais de 2 trilhões de dólares no início dos anos 2000, no final de 2020 já eram quase 13 trilhões de dólares. Quando a gente olha aqui para o euro, a gente vê que o euro surgiu aqui, ó. O euro e o iene surgiram aqui, os dados divulgados, e a gente vê que o euro saiu de mais ou menos 2 trilhões de dólares, de euros no caso, né? Em 2004 e dobrou, foi para 4 trilhões, certo? No final de 2020. Quando a gente olha para o iene, a gente vê que o valor ficou mais ou menos empatado durante todo o período de tempo, até teve uma leve queda para 467 bilhões. Então, o que você vê do cenário hoje? As dívidas emitidas em dólar são predominantes no mundo. O que significa isso? Que muito dólar vai ser usado ainda. Porque pensa comigo, por que o volume de dívidas emitidas é muito importante? Eu te falei que esse conteúdo não é superficial. Eu te falei, pega papel e caneta. Se uma dívida emitida em dólar, o que acontece? O pagamento dessa dívida precisa ser feito em dólar. Ou seja, existe um compromisso de uso da moeda com o passar do tempo. E existe um volume de recursos já emprestado nessa moeda, 12 trilhões de dólares. E isso vai voltar a crescer de juros com o passar do tempo. E o que mais cresce com o passar dos anos é o volume de dívidas em dólar, certo? Então, olhando pela ótica do volume de dívidas, que garante a livre negociação de uma moeda,
o dólar é extremamente predominante e a gente vê isso crescendo sem freio, tá? Qual é o segundo fator que define uma moeda mundial? É o volume de reservas internacionais emitidos em uma moeda específica. O que você vê acontecendo? O dólar, ele perdeu um pouco a representação. Perdeu, isso é inegável. Então ele tinha aqui uns 65% mais ou menos, e agora está mais ou menos em 60%. Mas é majoritário o volume de reservas em dólar dos países do mundo. Em segundo lugar, a gente vê o quê? O euro, que nasceu para matar o dólar, só que não conseguiu. Né? Imagina você pegar e usar uma moeda para diversos países completamente diferentes, com situações diferentes, com governos diferentes, é um cenário muito complexo. Então o euro fracassou na Europa. É muito difícil você usar uma moeda para vários países, né? Ainda mais por conta de interesses políticos. Você vê o iene ganhando algum tipo de representação. Você vê a Libra tendo aqui algum tipo de representação. Você vê outras moedas tendo uma pequeníssima representação. Você vê o franco suíço com uma pequeníssima representação. Você vê o dólar canadense também quase sumindo ali. Você vê o yuan quase sumindo ali também. Mas o que eu quero que você veja? É majoritário o volume de reservas internacionais em dólar que os países do mundo inteiro têm. Quando você compara o volume emitido e o volume de reserva, volume de dívidas emitidas e o volume de reserva, você vê que está longe do padrão dólar terminar. Por que eu afirmo categoricamente que está longe do padrão dólar acabar? Porque essa história acontece desde 1971. A transição de uma moeda ser a moeda mundial para outra moeda ser a moeda mundial é mais ou menos nesse ritmo aqui, ó. Deixa eu te mostrar de novo. É mais ou menos nesse ritmo. Vai caindo as reservas com o passar do tempo e vai aumentando as reservas de outra moeda com o passar do tempo. É um processo, aqui você vê uma janela de 5 anos. É um processo que normalmente, quando a gente analisa o histórico, normalmente leva décadas para uma moeda ser substituída como moeda de reserva mundial. Por quê? Pensa todos aqueles 13 trilhões de dívida emitida. Tem algumas dívidas ali que elas vão ser pagas daqui 10 anos, daqui 20 anos. Tem dívidas de 100 anos. Vou te dar um exemplo. Petrobras, empresa brasileira, tem dívida emitida em dólar para ser paga em 100 anos. Então, quando você tem uma dívida emitida em uma moeda, com um fluxo de pagamento para 100 anos, são 100 anos confirmando o uso daquela moeda. Entende?